Pois é, estamos aqui de volta com... Já explicamos quando cada turma vai finalizar essa disciplina, quando cada turma vai estar preparada, mandando seu artigo científico, que a gente está conversando aqui, dialogando em relação ao artigo científico, trazendo coisa que às vezes, na hora que a gente fala, assusta, mas que quando você se depara, é uma coisa que prende, que faz com que o conhecimento venha numa sutileza boa, tá certo? Como a gente falou, eu sempre volto uma página, como eu voltei aqui, estou voltando essa aqui, ó, 3 tipos de gêneros de artigo científico, a gente já falou isso daí, que tem que ser a discussão, entre elas, lógica da fundamentação teórica, com a discussão de fatos, ideias, opiniões, posicionamentos pessoais, em conformidade com o texto analisado, estilo apurado e organizado. Vejam só, para ser considerado artigo científico, o autor deve observar algumas características básicas no momento da sua elaboração. Entre elas, lógica de fundamentação teórica, aqui que a gente falou da lógica, com a discussão de fatos, ideias, opiniões e posicionamentos pessoais, em conformidade com o texto analisado, estilo apurado e organizado. Com uma redação clara, objetiva e simples, para que possa ser entendido por todos os leitores. Porém, quando diz que é simples, não quer dizer que você vai ser vulgar demais, ou então você não vai se esforçar para que seu texto fique bem coeso. Você não vai pegar, encher palavra de dicionário, que às vezes uma pessoa para ler tem que estar devendo manter a complexidade que o tema exige, relevância temática, para que tenha utilidade no âmbito da comunidade científica. Rigor documental. Não é assim, eu ouvi dizer que fulano disse isso, então serve para eu botar no meu artigo. Não. É por isso que é o rigor documental. E metodológico, significando a precisão na identificação das fontes. Explicações e análises, demonstrações e material de consulta utilizado, fontes primárias ou secundárias, tá certo? Igualmente, se pressupunha em sua elaboração a presença de utilizado no estudo ou pesquisa em relação ao objeto analisado, com o intuito de alcançar as provas necessárias à sustentação dos resultados obtidos. Quanto ao estilo, são duas as formas de apresentação, independente da área de atuação, conforme especificados a seguir. Vamos prestar atenção. A. Artigo de revisão. Parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Então você já vai, se você pegou uma coisa que você não está inovando, que não é nova, que já está na comunidade científica e muita gente já discute, já fala, já diz sobre isso. Então, assim, artigo de revisão, parte de uma publicação que já resume, analisa e discute informações já publicadas. Artigo original, parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Isso não quer dizer que você está falando de Paulo Freire, muita gente já falou, o seu não vai ser original. Pode ser. Alguém ainda não está tematizando sobre isso. Você não está replicando outro assunto, você está replicando um assunto que você está abordando agora no momento. Artigo original, parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais, tá certo? Ficou claro aí para vocês? Artigo de revisão, parte de uma publicação que resume e analisa e discute informações já publicadas. Por exemplo, vocês lembram que eu falei que o Evaldo, o professor Evaldo, publicou num artigo de geografia sobre a discussão das letras do João do Vale, que fala da questão regional daqui. Aí então, se você fosse pegar aquele artigo do Evaldo e analisar e aprofundar, aí era um artigo de revisão. Você ia aprofundar mais aquele tema que o Evaldo colocou muito bem colocado. Entendeu? Agora, o artigo original, parte de uma publicação que apresenta temas
ou abordagens originais. Você está com seu temazinho aí vai conversar com os teóricos, vai conversar com o próprio teórico estudado. Como é que eu converso com ele, professor? Lendo ele, lendo o pensamento dele, e vendo o que ele já falou. Então, esse que é o tipo de diálogo. Igualmente, antes de iniciar a redação de um artigo científico, convém verificar na temática selecionada o estilo pretendido com o texto e ainda a sua adequação ao tipo original. Estudo do caso, relato de experiência de pesquisa, relato de experimento e etc. Ou tipo de revisão, amplo debate com os autores pesquisados. Porém, em ambos os casos, exige-se o marco teórico conceitual, o quadro teórico adotado. Você vai ter uma linha de pensamento daquilo que você está falando, daquilo que você está discutindo. Você não pode estar falando a ineficiência das séries iniciais com os alunos no colégio tal. Aí você está no colégio tal aqui, aí você diz assim. Aí você muda. Mas, de qualquer maneira, a construção do colégio, lá em outro lugar, ele é muito boa. Por isso que lá os alunos gostam da escola e até gostam de ir, porque o colégio tem ar-condicionado, que o colégio é bem limpinho, lá a diretora é boa. Você não pode. Se você acha que lá no colégio os alunos não aprendem porque o prédio é ruim, porque os professores não têm, aí você vai discutir aquilo daquele colégio. Você vai pegar alguém que está falando que a falta de equipamentos, que o equipamento que é quadro, que é o ar-condicionado, boas cadeiras, uma boa merenda, um bom tratamento numa escola, a ausência, isso pode causar ineficiência e fazer com que o professor não tenha estímulo e os alunos muito menos. Entenderam? Então tem que ser coerente naquilo que você está falando. Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da presença da revisão da literatura na consecução do texto, por se tratar de um debate entre autores pesquisados, com a finalidade de identificar posturas, ideias e opiniões. Também deve observar a contemplação do estado da arte na seleção das fontes bibliográficas, com o intuito de alcançar o momento atual do tema na literatura, da área de conhecimento e ainda a sustentação teórica dos argumentos apresentados, demonstrados ou defendidos pelo autor do artigo. No caso, com vocês, pelos autores do artigo. Vocês vão defender, sustentar aquilo, ou criticando ou elevando. Mas vocês vão sustentar. Se vocês geralmente vão ter uma crítica porque vocês vão encontrar o problema. Aí vocês vão esmiuçar e buscar caminhos e, no caso, às vezes, apontar soluções. Entendeu? Aí vocês vão sustentar o texto. De acordo com a sua abordagem, o artigo pode contemplar formatos diferenciados, assim estabelecidos. Pois é. Argumento teórico. Deixa eu ver, voltando mais um pouquinho aqui, só para a gente não ficar no vácuo. De acordo com sua abordagem, o artigo pode contemplar formatos diferenciados, assim estabelecidos. A. Argumento teórico. Apresenta argumentos favoráveis, ou contrário a uma opinião, a fim de comprová-la ou refutá-la. Foi aquilo que eu disse antes. Ou vocês vão sustentar que está no caminho certo, ou vão refutá-la, aquela ideia. Já que vocês encontraram o problema. B. Classificatório. Classificar os aspectos de um determinado assunto e explicar suas partes. Você vai explicar parte a parte. Porque o assunto de um artigo, de uma monografia, você vem dialogando e vem respondendo aquilo e depois com outra pergunta você responde novamente. Aí depois você vai fazendo essas questões. Analítico, no C, analítico ou de análise.
prioriza o estudo de cada elemento constitutivo do assunto e sua relação com o todo. Prioriza o estudo de cada elemento constitutivo que está ali dentro do assunto e sua relação com o todo, com o entorno, com o que está ali, dentro do que está sendo dito. Além disso, o conteúdo abordado deve contemplar a liberdade por parte no caso de vocês, dos autores, podendo versar sobre um estudo pessoal ou sobre questões controvertidas, atualização de informes e aspectos sugeridos em pesquisa para futuras investigações. Você nunca vai deixar um artigo pronto. Eles têm que estar sempre inacabados para futuras investigações, desde que demonstre exposições lógica e reflexiva dos argumentos apresentados, seguindo de alto nível interpretativo, rigor metodológico e julgamento pessoal. Professor, eu tenho minha pesquisa aqui, ela tem que estar pronta. Sim, um livro ele nunca está todo pronto. Ele está em inteira construção. A história é como disse o professor Raul Marcel, quando eu estudei história, ele disse, você muda o olhar, muda a história. Muda o olhar, muda a história. Porque às vezes você conhece as histórias dos vencedores, mas não conhece dos vencidos. Tem a história dos vencedores que tem várias versões, e as histórias dos vencidos que tem várias versões. Então, é isso, nunca vai estar pronto totalmente. Vai estar em perfeita mutação. E isso é bom, faz com que a ciência esteja sempre em movimento. Estrutura e organização formal do artigo científico. Em sua estrutura formal, o artigo obedece aos dois grandes paradigmas, conforme a área de conhecimento. O primeiro direcionado às ciências humanas e sociais, sob a sigla de IDC, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. E o segundo, utilizado nas áreas de ciências naturais, exatas, tecnológicas, de saúde, sob a nomenclatura IRMRDC, Introdução, Revisão de Literatura, Materiais, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. Então, vocês deixar mais um pouquinho aí para que vocês possam dar uma lida, tirar as suas conclusões e ir estabelecendo esse diálogo aí, né? No modelo IDC, a introdução do artigo deve dizer ao leitor do que se trata, explicando o tema e a sua delimitação. Por isso que às vezes, vamos delimitar, não vamos apresentar muito, porque senão você quer fazer uma coisa assim, a dificuldade de aprendizado nas escolas do município de Pedreiras. Aí você vai ter que pesquisar todas as escolas. Mas se você especificou só uma escola, vamos supor, se você disser o nome aqui, você está magoando, mas vou dizer uma história. Na unidade escolar Joca Ferreira, nem tem essa unidade aqui. Aí você vai lá pesquisar, saber o que foi que aconteceu ali. Tá bem? Também apresenta os objetivos do estudo ou pesquisa, as hipóteses de trabalho que nortearam a justificativa de escolha do tema e a problemática que foi investigada, seguida da metodologia adotada. A metodologia que você vai adotar. No caso do nosso artigo, a gente está pegando todo isso, botando a justificativa, o objetivo geral e o objetivo específico, todo dentro da metodologia, tá certo? Nós estamos trabalhando aí nesse sentido. O desenvolvimento deve tratar de apresentações, explicações, demonstração do conteúdo abordado, com ênfase no referencial teórico. Em sua argumentação, o texto deve ser subdividido em capítulos sequenciais, numa perspectiva dedutiva, se possível com gráficos, quadros, tabelas ou ilustrações, conforme descrições ou elucidações necessárias ao seu entendimento. Já na conclusão, são confirmadas as hipóteses apresentadas ou as soluções para as questões norteadoras do estudo ou pesquisa. Nós estamos chegando quase ao final já do nosso segundo vídeo e a gente vai dar só uma paradinha para voltar
falando do outro. Nós estamos chegando lá.